que certamente não vai poder assistir a aula, tá? Agora, nesse momento. Mas, mais adiante, vai ter um link aí que vai ser disponibilizado para quem quiser rever ou para quem quiser assistir novamente, tá? Aliás, para quem quiser assistir pela primeira vez. Bom, primeiro eu quero saber se vocês estão bem, se está tudo em ordem com a família de vocês, se está tudo caminhando direitinho aí. Tudo em paz, né, com vocês? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo. Prazer revê-los, assim, é muito ruim a gente que é acostumada a estar trabalhando, o tempo inteiro estar aqui ativo, não poder participar das coisas. Mas Verdade. é a vida, a gente tem que estar nisso. E eu espero que vocês estejam se cuidando, porque o negócio é muito sério mesmo, muito sério mesmo. Pra vocês terem ideia, uma tia minha e um tio pegaram Covid a partir do neto, lá no Ceará. Direto, foi pau, assim. A gente conversou com eles e tal, e muita confusão. Mas, enfim, a gente tem que fazer isso. Olha, eu estou terminando de corrigir os trabalhos, tá? Quero avisar vocês que ninguém tirou abaixo de 7, tá? Até por uma questão de contingência mesmo, para a gente não ter mais trabalho. Assim, é evidente que alguns trabalhos precisariam ser um pouco mais bem elaborados, mas a grande maioria, ninguém tirou abaixo de 7, tá? Para vocês ficarem tranquilos, que ali a gente está nesse período de contingência e a gente tem que se ajudar. Então, tenham paciência, porque é muita coisa para ler. Eu estou com mais de 130 trabalhos para ler. Imagino que cada trabalho tenha 2 laudas, só duas. Teve trabalho com 21. Então, imagine que eu estou com uma quantidade de leitura fora do escritório, fora as coisas assim, muito grande. Mas já corrigi a turma da manhã, vou pôr a turma da manhã, e a turma da noite eu estou mais ou menos na metade. Então, acho que até amanhã eu devo botar todas as notas de vocês, tá? Mas partindo desse pressuposto de que ninguém tirou menos do que 7. Não vai ter nenhuma nota 6,5, por exemplo. É de 7 para cima. Tá ok? Isso é inédito na história do Brasil em 15 anos de magistério. Mas tudo está sendo inédito na minha vida agora e na de vocês, né? A gente está vivendo esse momento bem complicado. Enfim, pessoal, a gente já viu em presencial princípios, competência, imunidade tributária, tá? Eu mandei uns áudios para vocês, mandei uns vídeos para vocês sobre espécies tributárias, mandei textos para vocês e a gente falou um pouco, introduziu na sala de aula, norma geral do direito tributário. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre interpretação e integração da norma tributária, que é um ponto de fundamental importância para que a gente tenha, digamos assim, andamento bem com a norma tributária. Certo? Não adianta a gente querer ser tributarista, a gente querer, como se diz, entender de direito tributário se a gente não sabe interpretar. Obviamente, o Sérgio está falando, Sérgio Costa. Quem tiver alguma dúvida, é porque eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, eu não sei como põe. Vocês talvez tenham que pedir para aparecerem para mim aqui, ou eu pedir para que vocês apareçam. Eu queria que a maioria pudesse aparecer, porque alguma dúvida, levanta a mão, a gente libera o áudio e vocês perguntam, tá? A aula ao vivo é bom para isso, para a gente interagir também. Mas, enfim, qualquer coisa, e-mail, e a gente se fala também naquela plataforma lá do aluno. Até o meu Instagram foi liberado aí para a galera, porque a faculdade pediu. Mas, enfim, o que é que acontece? Ninguém aqui vai aprender a interpretar com 2 ou 3 aulas de direito. Interpretação é uma questão de páginas lidas, de anos vividos, e, enfim. E a cadeira de hermenêutica deixou de existir, né, no curso, na graduação, na grade do curso, que é muito ruim. Foi muito ruim para a gente. Então, assim, o próprio CTN, ele traz 6 ou 7 artigos, como quem diz assim, a norma tributária, até o artigo 107 do CTN, eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouco, a norma tributária tem que ser interpretada a partir do que eu digo. Interpretação não é receita de bolo, pessoal. Não dá para a gente estar aqui ensinando interpretação de uma hora para outra. Mas existem alguns artigos e alguns filigranas
da norma tributária que precisam ser vistos. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Deixa eu ver se eu compartilho uma tela com vocês aqui, que é um PowerPoint, que imagine que seja aquele quadro que eu desenho e começo a falar para vocês, tá? Tá aqui, ó. Vamos ver. Todo mundo pegou aí? Sim. Sim. Tá? Eu vou ajeitar esse PowerPoint aqui melhorzinho. Tá? Então, aqui, ó. A gente vê que a interpretação, pessoal, é o primeiro passo que a gente tem que dar no sentido de investigar o verdadeiro significado da norma. Você há de convir que se a gente tem um país em que a grande maioria das pessoas podem se candidatar e nos representar, o índice ou a possibilidade de uma norma sair com alguma falha, algum vício, alguma mensagem subliminar ou subterfúgio, uma técnica normativa é muito grande, tá? É todo mundo querendo legislar. Você imagine que se uma norma federal, seja ela da Câmara ou do Senado, tá? Ela passa por comissões, passa por votação. Existe uma série de pessoas ali, de técnicos e de cientistas que lidam com o texto. Tá? Imagine que, com todo respeito, que um deputado federal, sem qualquer preparo, tipo um Tiririca, que é um cara muito inteligente, mas não tem, por exemplo, a noção acadêmica que vocês têm. Não é ele para poder lançar um projeto de lei, para que ele possa fazer um projeto de lei, ele vai submeter esse projeto de lei a técnicos, a comissão correspondente, a Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, todo mundo vai ler, todo mundo vai interpretar para depois ir para a deliberação. Isso já faz um filtro muito grande para fazer com que a norma venha a ser bem escrita e possa ter menos trabalho para ser interpretada. Mas você imagine uma norma escrita numa Câmara Municipal de interior, por exemplo, em que não há uma estrutura muito grande. Então, a possibilidade de via tecnias, em qualquer que seja a norma, de qualquer que seja a esfera legislativa, ou administrativa até, porque você sabe que a administração também edita normas, uma portaria, uma circular, um decreto, uma coisa desse tipo, é muito grande. Então, a necessidade de você interpretar isso é constante, principalmente na área tributária. Tributaristas, principalmente o advogado, se ele quiser ganhar dinheiro, ele tem que saber interpretar a norma, porque ele vai encontrar uma brecha na norma para fazer com que o seu cliente pague menos ou não pague o tributo. Acabou. A ideia é essa. Ou pague da melhor forma. Tá? Agora mesmo os caras começaram na pandemia a impetrar mandados de segurança bem antes dos governos federais, estaduais e municipais editarem decretos postergando o pagamento de tributos. Já existiam, com a demora do governo, né, dos governos, em postergar o tributo, começaram a entrar com mandado de segurança no judiciário com base numa portaria de 2012 da Receita Federal, dizendo que, em caso de calamidade pública, o tributo poderia ser postergado por até 6 meses. E conseguiram eliminar, quer dizer, interpretaram uma questão, trouxeram para cá, acumularam com a calamidade pública que a gente está vivendo e que foi decretada, e aí conseguiram. Depois, os governos, por si só, entenderam, foram sensíveis e foram editando decretos e regulamentos, decretos e portarias e normativos que foram adiando isso aí, esses tributos. Então, quer dizer, tudo partiu de uma interpretação. Então, a interpretação é esse primeiro passo investigativo enquanto o significado da norma, tá? Da norma aqui. E, por fim, você vai aplicar essa norma interpretada no caso prático, tá? Vamos extrair as totalidades de significados ligados à expressão, a uma determinada expressão que tenha na norma. Seja ela linguagem geral, a linguagem específica, tá? Vamos passar aqui para frente. Cadê aqui? Professor, Oi. esse material vai ficar disponível para a gente? Eu mando para vocês, sim. Pode ficar tranquilo. Beleza. Tá? Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês aí, tá? Ó, tem mais gente chegando, por isso que eu estou demorando um pouquinho aqui, que eu estou admitindo todo mundo na sala.
Ah, tem mais gente chegando. Muita gente no WhatsApp está pedindo para esperar um pouquinho, estão conseguindo acessar o link agora. Está tendo um pouco de dificuldade. Tem mais gente aqui agora, eu tô justamente ajeitando isso aqui. Tem até um traço na minha tela que eu não sei quem foi que fez. Fui eu mesmo. Eu sou muito analfabeto nesse negócio. Quem me deu aula foi a professora Luciana Brito disso, sabe? Mas aquela aula de 10 minutos. Então, vocês me perdoem aí e até, se for o caso, me ajudem. Quem for mais tecnológico do que eu. Quer dizer, a grande maioria é. Mas vamos para cá, tá? Vamos falar de tipos aqui de interpretação. Bom, a interpretação, ela pode ser basicamente 3 tipos, pessoal. Uma interpretação extensiva, interpretação extensiva, interpretação restritiva e a interpretação estrita, tá? Na interpretação extensiva, pessoal, o texto normativo, via de regra, vai falar menos do que deve, tá? Tá lá a norma, ela diz alguma coisa, mas ela deveria dizer mais. Necessário seria... o traço que eu fiz, segundo o Gabriel, o traço que eu fiz aqui foi com o mouse. Pronto, enfim, Gabriel, agora eu não sei como limpar isso não. Deixa esse traço aí mesmo. Já saiu a coisa anterior. Enfim, a norma fala menos, tá? A norma ela vai dizer menos coisas do que deveria falar. Um exemplo muito claro que vocês exploraram muito nas avaliações foi aquele princípio da capacidade contributiva do artigo 145, parágrafo 1º, que diz o seguinte: sempre que possível, os impostos serão, digamos assim, adequados à capacidade contributiva. E a gente viu que o princípio da capacidade contributiva não deve ser só aplicado aos impostos. O imposto é uma espécie de tributo, não é tributo. É tributo, mas não é. O imposto ele não se configura como todas as espécies tributárias. É uma espécie apenas. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse texto, estendeu o alcance normativo, dizendo o seguinte, que esse princípio, por se tratar de um princípio constitucional que protege o cidadão, ele tem que ser aplicado não só ao imposto, não só à espécie tributária imposto, mas tem que ser extensivo aos tributos, às espécies todas tributárias. Então, a gente lê, muito embora não esteja escrito, mas a gente lê aquele princípio como, sempre que possível, os tributos serão, digamos assim, dosimetrados ou adequados à capacidade. Então, você veja que o texto falou menos do que deveria, porque o texto amesquinhou a aplicação do princípio exclusivamente à espécie tributária, com a espécie tributária imposto, quando, na verdade, deveria ser para todos os tributos, certo? Então, esse é um exemplo de interpretação estrita. A interpretação restritiva, tá? Restritiva, ela é exatamente o contrário da interpretação extensiva, dessa primeira que a gente acabou de falar. A norma fala mais do que deveria, tá? A norma, muitas vezes, ela dá margem a uma interpretação para mais do que realmente ela tem que ser aplicada. A gente vai ver muito essa questão de interpretação restrita no artigo 111 do CTN, que fala de interpretação literal e restritiva, ou restrita, no caso, principalmente quando se fala de isenção, tá? Às vezes a gente vai falar de uma isenção tributária, por exemplo, tem isenção tributária aqueles que são portadores de deficiência, isenção tributária para compra de veículo, de ICMS e de IPI, aqueles que portam determinadas deficiências. E aí o texto vai trazer quais as deficiências, certo? O texto vai trazer quais as deficiências que são abrangidas por essa norma de isenção. E você não tem o direito, enquanto intérprete, de estender aquilo, tá? Você tem que aplicar aquela norma isentiva, porque, entenda, a regra é todo mundo tem que ser tributado. A exceção é isenção para esses aqui. Então, quando a norma vai falando, você vai observando se nessa lista de isenção
A doença que, por exemplo, o seu cliente venha a ter está ali, está no meio. Ou se você tem, está no meio. Eu vou dar um exemplo muito claro meu. Agora mesmo eu fui pedir isenção para compra de veículo, porque eu tenho artrose no joelho. Só que a moça lá, a despachante, que é acostumadíssima e vive disso, disse: doutor, o senhor vai ter direito a essa isenção porque a sua artrose já está no grau 3. É um grau avançado. Se tivesse no grau 2, eles nem davam. Quer dizer, não basta ter artrose. Tem que ter artrose no grau 3, no meu caso. Tá? Quer dizer, você veja que há uma restrição muito grande. E se eu quisesse a aplicação dessa isenção, se eu tivesse uma artrose num grau mais leve, grau 1 ou grau 2, eu não teria direito por conta da interpretação restritiva. Essa isenção não pode ser dada a todos. Ela tem que ser dada àqueles quem a norma descreve ipsis literis. Aí você vai me dizer, mas existirão casos, professor, em que a isenção ela tem que ser dada por uma questão de justiça, de razoabilidade, até porque muitas vezes o texto legal ele não se acostuma ele não se adequa a todas as questões, ele não abrange todas as questões. Para isso você tem que buscar o judiciário. Para isso você vai ter que alegar a isenção, a razoabilidade, a proporcionalidade, a dignidade da pessoa humana. Você vai ter que criar uma tesezinha nesse sentido, para que o judiciário, estendendo, aí vem a interpretação extensiva do judiciário, estenda aquele texto normativo da isenção, o texto normativo da isenção, para um caso que não estava ali previsto. Mas o administrador, que deve seguir ipsis literis na matéria tributária o que a lei ou o que o texto normativo reza, ele só vai aplicar a isenção naquele caso mesmo, porque é uma exceção. Ou seja, ele vai restringir a aplicação dessa norma. Vocês estão entendendo ou não? É ruim dar aula assim. Eu estou muito desacostumado, mas espero que vocês entendam isso aqui. Então essa parte restritiva, professor, de isenção, essa parte restritiva assim, de isenção, eu gostaria de saber assim, porque ela antes era 2 anos, agora passou a ser 4 anos, o determinado imposto ICMS e o IPI, né, no caso do senhor. Aí, essa parte que passou a ser 4 anos, foi só o estado da Paraíba ou foram todos os estados? Olha, Caio, como se trata, ou a questão do ICMS, como se trata do IPI, eu não sei se é de 4 anos ainda. O IPI é porque um é federal e o outro é estadual, né? Então entenda, isso normalmente é feito via convênio, tá? A União e, o Estado, seja ele da Paraíba ou qualquer outro dos 25 estados e o Distrito Federal, eles entram num convênio e chegam e articulam o tempo para essa isenção, tá? Para a concessão dessa isenção. Justamente essa restritiva, né? Para cada estado vai ser um acordo, no caso. Mas assim, eu não quero que você entenda que essa isenção, que é o tempo de isenção que é restritivo, mas é o conteúdo da norma isentiva. Você está me entendendo? Ok. É o conteúdo, entendi agora. É o que diz a norma, tá? Se a norma diz o seguinte, certo. Olha, aquele que tem a deficiência tal, tal, tal e tal, A, B, C, D, tem direito à isenção, quem tem deficiência EFG não vai ter. É isso que eu quero me dizer. Está me entendendo? Nesse caso, restringe-se a interpretação a exatamente o que está disposto na norma. Outro caso, não. O outro caso, você perceba que a norma falou pouco, e aí há uma interpretação no sentido de ampliar o alcance da norma. Você está me entendendo? Agora não. Agora, nesse caso, nós vamos nos ater no máximo ao que está descrito aqui. Porque a isenção é uma exceção à regra. E se nós abrangermos ou estendermos muito essa norma isentiva, a regra vai virar exceção e a exceção vai virar regra. Vai haver uma inversão lógica da história. Certo? Então, a interpretação restritiva é nisso. É para aplicar literalmente aquilo que está descrito. Certo? Normalmente, as normas de proibição também são interpretadas restritivamente. Você perceba que o texto constitucional nos assegura uma série de liberdades. Liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo outro. Tá? Mas existem normas que restringem a liberdade. Nós agora mesmo estamos com nossa liberdade restringida. Está me entendendo? Mas a sua liberdade ela não é restringida, por exemplo, para você ir a um supermercado, para você ir a uma farmácia comprar remédio. Ela é restringida para você se aglomerar. Ou seja, a norma de negativa de direito,
ela tende a ser restritiva, ela tende a atender a casos isolados, a casos excepcionais. Por quê? Porque ela vai de encontro a uma norma ampliativa da Constituição. Não é que você tem que ficar em casa 24 horas por dia, o dia inteiro. Você, de repente, pode sozinho fazer um exercício numa área de ar livre, aqui na beira-mar, né? Estão até retirando, a polícia retirou peso, essa coisa todinha, mas aqui em Cabedelo, por exemplo, eu estou em Intermares, há autorização para você dar uma caminhada na praia sozinho. Se você não tiver com ninguém, não tiver com aglomeração, há recomendação para que você volte para casa. Mas você não está restrito para fazer esse tipo de coisa. Para você ir a um supermercado, a uma feira, a alguma coisa, desde que você não esteja aglomerado, você pode ir, porque afinal de contas você tem que comprar comida e tem que comprar remédio. Então a norma, ela restringe, mas ela não pode ir além daquilo que está restrito, porque senão a exceção vai virar regra e a regra vai virar exceção. Você está me entendendo agora? Compreendeu? Show. E a interpretação estrita, ela é, digamos assim, a mais sutil de ser observada. Tem até gente que entende, alguns doutrinadores, alguns hermeneutas, no caso, que entendem que não haveria de forma alguma uma interpretação estrita. Por quê? Porque ela nem aumenta o alcance normativo e nem ela diminui o alcance normativo. Ela deixa o alcance normativo da mesma forma. Ela só vai dar uma cara nova à norma. Então, tem doutrinadores que, com uma certa razão, dizem o seguinte: olha, se a norma tinha uma cara X e passou a ter uma cara Y, ela passou a ser diferente. Então, ela vai sofrer uma restrição ou uma ampliação. E já tem outros doutrinadores que entendem que a interpretação estrita existe e que mantém a norma, digamos assim, com o mesmo alcance, mas com uma outra feição. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo da Receita Federal. A Receita Federal, por incrível que pareça, foi o primeiro órgão público a reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Foi o primeiro órgão público. Por quê? Porque você pode, por exemplo, ter a sua esposa, certo? Ter a sua esposa como dependente sua do imposto de renda. Tá? E aí a Receita entendeu, primeiro, que o companheiro e a companheira, ainda que não casados oficialmente, poderiam ser dependentes do outro. Perceba que o direito não foi modificado. O que a Receita entendeu de diferente foi a configuração familiar, certo? O casal, chefes da família, um pode ser dependente do outro. Esse é o direito. Então, antes, o direito assegurava tão somente essa possibilidade de um ser dependente do outro na declaração do imposto de renda para casados no papel, digamos assim. Certo? Depois a Receita entendeu que os companheiros que provassem que estavam em união estável e que tinham uma união estável poderiam ser dependentes um do outro. Depois a Receita passou a entender que as pessoas de mesmo sexo que vivessem em união estável, também tinham o direito de um ser dependente do outro. Você perceba que o direito em si, que é a união, as pessoas que estão, digamos assim, formando um casal, podem ser um dependente do outro, continuam o mesmo. O que mudou foi a concepção de casal. Você está entendendo? Quer dizer, primeiro, não só casal casado no papel poderia ser admitido. Tá? Depois, mesmo as pessoas do mesmo sexo que tivessem união estável poderiam também ser admitidas. Quer dizer, continua a interpretação da lei, o alcance da norma, o alcance do direito da mesma forma, né? Esse aqui, ó, da mesma forma, tá? Mas, deixa eu não sei mexer mesmo isso. Da mesma forma, mas você veja que o conceito de família, que a concepção de casal foi sendo modificada. Não houve alteração no direito de forma nenhuma, houve alteração no conceito de família aí. Mas para alguns doutrinadores, certo? E com razão, a interpretação nesse caso ela estendeu o alcance do direito. Tá? Ela estendeu o alcance do direito. Teve gente que entendeu dessa maneira. Então, pessoal, quem tiver aí com barulho externo, desativa o microfone, por favor.
tá? Quem tiver com barulho externo, que aí não complica para ninguém. Faz essa gentileza. Obrigado. Ó, quem tiver com barulho externo, menino, carro passando, faz essa gentileza fica só ouvindo, tá? Que melhora aí a situação. Então, é isso, pessoal. Nós temos 3 tipos de interpretação: extensiva, quando o texto fala menos, a gente tem que estender; restritiva, muitas vezes, quando o texto fala mais, a gente tem que restringir o alcance normativo ou seguir literalmente aquilo que a lei dispõe; e estrita, quando, na verdade, o direito em si, ele permanece com o mesmo alcance. O que pode ser modificado são interpretações acerca daqueles que formam o direito. Nesse caso que eu dei, da entidade familiar, da entidade do casal. Tá? Beleza. Passando para cá agora, a gente vai ter alguns métodos de interpretação. Tá? A gente viu tipos de interpretação, agora é método de interpretação. Para interpretar, a gente vai precisar usar algumas técnicas, tá? E existem várias, existem mais de 50 técnicas. Eu peguei 5 aqui: literal, gramatical, teleológico, finalístico, histórico e sistemático, porque são essas as mais, digamos assim, utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Pelo Supremo Tribunal Federal. Só para avisar vocês, é o seguinte: me parece que esse Zoom aqui, ele tem um tempo de 40 minutos. Se cair, eu mando de novo um convite, se a gente estiver no meio da aula, e não se preocupa não, que a gente vai juntando e vai ser gravado, tá? Então ninguém vai ser prejudicado. Então, na interpretação literal, pessoal, ou gramatical, a gente vai observar as regras da língua em que o texto está escrito, no caso da língua portuguesa. As regras de gramática e as regras de ortografia, tá? Se você parar para pensar, uma vírgula muda todo o sentido de uma frase. Deixa eu ver se eu boto aqui compartilhar aqui um quadro branco agora aqui para vocês. Depois a gente volta para aqui. Tá? Então, deixa eu ver se aqui tem texto, por exemplo. Eu posso botar aqui, não pise a grama. Bom, aqui você tem um texto com um sentido absolutamente negativo, com um sentido absolutamente proibitivo. Mas se eu chegar e fizer isso aqui, não pise a grama, você já tem um texto com um significado completamente diferente. Então, a primeira interpretação, ou o primeiro método interpretativo que a gente tem, certo, é o método literal ou gramatical. Certo? Todo mundo viu o quadro aí, né? Eu estou perguntando porque eu sou tão areado com esse negócio que eu fico com medo de ter feito errado. Mas, enfim, a primeira interpretação que você tem que fazer, até involuntariamente, é a interpretação gramatical. Se você é uma pessoa alfabetizada e conhece basicamente as regras da língua portuguesa, qualquer texto que você vai ter que ler, você vai ler seguindo as regras da língua, para você poder entender. Por isso que a interpretação literal ou gramatical é a primeira que se faz, mas é a mais traiçoeira. Porque por mais que você conheça a norma, aliás, por mais que você conheça a língua portuguesa, a própria norma pode ter vindo mal escrita. E se a norma vier mal escrita, com um termo lacônico, com um termo vago, com uma vírgula posta no lugar errado, você pode fazer uma interpretação equivocada. Então, assim, repito, ao tempo em que a interpretação literal ou gramatical é a primeira que se faz, é a mais comum a se fazer, é a que a gente tem que necessariamente e involuntariamente fazer, ela é a mais traiçoeira. E não deve ser, digamos assim, aplicada sozinha, tá? A gente tem que prestar atenção nisso e tem que aplicar outras interpretações. Outro método é a interpretação teleológico ou finalístico, tá? Teleológico ou finalístico. O que isso quer dizer? Nesse método teleológico ou finalístico, vai se prestar atenção à finalidade da norma. Vai se dar enfoque, no caso, à finalidade normativa. Para que aquela norma foi feita? Qual a função que aquela norma tem que atingir? Qual, digamos assim, a finalidade que essa norma tem? Tá? Essa é a interpretação finalística ou teleológica. Por exemplo, eu botei aqui, não pise a grama. Qual é a finalidade dessa regra de não pisar a grama? Tá aqui, ó, não pise a grama, a regra normal. Tá?
Aí você vai dizer, pô, é para preservar um ambiente verde, entendeu? É para manter a beleza arquitetônica do ambiente, é para se fazer com que exista um espaço de respiração melhor, de circulação mais bonita. Enfim, você vai ter N motivos ou N finalidades para essa norma, certo? Quando você busca a finalidade da norma, busca o porquê da existência dessa norma, por que danado o legislador quis fazer essa norma. Qual o motivo que levou o legislador a fazer isso aqui? Com que fim o legislador buscou produzir essa norma? Você está fazendo uma interpretação teleológica ou finalística. Você está tentando entender a norma, está tentando contextualizar a norma, certo? Buscando a sua finalidade. Então, aí a gente tem a chamada interpretação teleológica ou finalística. Deixa eu ver aqui. Quadro branco ainda. Tá, voltei aqui para o meu PowerPoint. Espera aí. Ok, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela. Está aqui o meu PowerPoint de novo. Voltando para o PowerPoint aqui. Ok. Aí a gente tem a interpretação agora histórica. Vocês entenderam a literal e a teleológica até agora, né? Vamos ver a histórica agora. Bom, a interpretação histórica, ela demanda um conhecimento do ambiente histórico, social, econômico em que aquela norma foi fabricada, tá? Em que aquela norma foi produzida. Tá? Um exemplo muito claro aqui é o do próprio Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional foi feito ou foi publicado no final da década de 50 e início da década de 60, mas ele só foi publicado em 66. O pré-projeto do Código Tributário Nacional foi de 54, 55, 56. Mas ele só foi publicado em 66. E todo mundo sabe em que momento histórico o Brasil estava contextualizado em 66. A gente estava em plena ditadura. A gente estava iniciando os anos de chumbo da ditadura mesmo, 66, 67, 68, foram os anos, os 3, e 69, foram os 4 anos assim, mais duros da ditadura. Tá? Então, o Código Tributário Nacional, apesar de ser uma norma que ainda está muito, muito atual, que é muito segura, tá? Que é muito segura, você veja que o Código de Processo Civil já mudou várias vezes, o Código de Processo Penal já mudou, o Código Civil já mudou, o Código Penal já mudou, mas o Código Tributário continua lá, tá? Impávido e seguro, desde 66 para cá. Mas ele foi escrito na ditadura. E a nossa Constituição é uma Constituição de reabertura da democracia. A Constituição de 88 é a Constituição cidadã, é a Constituição mais democrática que o Brasil teve. Então, se você parar para pensar, o trabalho da Constituição de recepcionar um código tributário que foi feito na ditadura não deve ter sido fácil. Então, para que a gente consiga, muitas vezes, analisar um texto do Código Tributário com a linguagem rebuscada, com uma linha mais autoritária, a gente tem que entender que esse código ele foi escrito num momento histórico diferente do que a gente está vivendo agora. Completamente diferente. É como a Bíblia, né? Eu tenho um amigo querido, que é padre George, ele diz o seguinte, olha, não dá para você pegar um texto escrito em Levítico, Êxodo, falando da relação homem e mulher, numa sociedade de 3.000 anos passados, num contexto geográfico diferente, num contexto sociocultural diferente, e querer trazer para cá. Quer dizer, você tem que entender a cosmovisão do ambiente e você tem que traduzir ou interpretar aquele texto normativo escrito naquela época para agora. Então, a interpretação histórica, ela se vale dessa situação, desse peso, dessa medida, para que você pegue, extraia o conteúdo normativo, mas entendendo que quando esse conteúdo foi escrito, o momento era outro. O momento jurídico era outro, o momento cultural era outro, o momento econômico era outro. Tá? Mas que aquela norma, se interpretada, se transferindo para esse momento agora, adaptada às condições do atual, ela pode ser utilizada. Muito bem, o conteúdo sistemático, aliás, é um método de interpretação sistemático,
ele entende, evidentemente, o próprio nome já fala, o direito como um sistema, o ordenamento jurídico como um sistema, como de fato é, né? Se você parar para pensar, a própria Constituição ela tem subordenamentos ou subsistemas. Nós temos o sistema constitucional tributário, que é o que nos interessa, mas tem o sistema processual, tem o sistema penal constitucional, com as regras de direito penal, tem a parte de previdência da Constituição, quer dizer, você percebe que a Constituição tem subsistemas. A Constituição tem lá as suas regras para os diversos ramos do direito. Mas a Constituição como um todo ela tem que ser harmonizada. Porque uma regra, certo, tem que ser encaixada com outra. Se você pegar, por exemplo, o artigo 37 da Constituição, ela vai trazer as regras ou os princípios que regem a administração pública, o limpo, legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Eficiência. E isso aí pode ser adequado totalmente à norma tributária. Por quê? Porque o ato tributário, o ato feito pela administração, né, com fins de tributar, de fiscalizar, de arrecadar, é um ato administrativo como qualquer outro. Então, você veja que o direito administrativo ele casa com o direito tributário. A norma... Pessoal, mais uma vez eu peço para que se desligue aí o microfone. No caso, a Rayana está pedindo aqui a Cris. Cris, por favor, desliga o microfone. Tá não. Isso. Beleza, obrigado, pessoal. Valeu. Então é isso. A gente tem que entender a norma não como uma norma eremita, como uma norma que vive só. Ela é uma norma que se adequa ao sistema. A gente tem que entender quais são as ligações, quando a gente interpreta sistematicamente, quais são as ligações que aquela norma que a gente está interpretando isoladamente, ela tem dentro do sistema. Eu posso pegar essa norma e juntá-la com quais outras normas? Quais são as outras normas aqui que vão, digamos assim, combinar e justificar a minha tese, e justificar a minha interpretação? Tá? A norma ela não pode ser entendida como uma norma isolada, como uma norma existente no mundo sozinha. Certo? Então, interpretar sistematicamente tem a ver com isso. É perceber a norma, é entender o conteúdo normativo e aplicá-lo e encontrar o lugar desse conteúdo no sistema. E encontrar o conteúdo no sistema, no ordenamento. Até para você poder ter outros argumentos normativos, inclusive, para justificar o sistema. Se você vai falar, por exemplo, de legalidade tributária, você primeiro vai citar o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo só em virtude de lei. Aí você vai para a própria Constituição, para o artigo 150, inciso 1, trazendo a legalidade tributária. Aí você vai para outro sistema, entendeu? O sistema infraconstitucional que tem o CTN, o artigo 97. Aí você vai justificando, quer dizer, você não vai tratar aquela norma isoladamente, né? Quando você vai falar de cobrança de tributos, repito, você vai procurar também o direito administrativo para justificar o ato administrativo como sendo um ato legítimo, um ato arbitrário, um ato seguro, um ato bem feito. Tá? Então é isso. Interpretar sistematicamente é pegar a norma, entendê-la que ela tem um lugar no sistema e que ela tem correlações. É isso que a gente chama de interpretação sistemática. E a interpretação lógica, pessoal, ela é, digamos assim, a mais, digamos, fácil e ao mesmo tempo complexa de se explicar, porque lógica a gente vai entender aqui como bom senso, tá? Como bom senso. Mas lógica, na verdade, é uma ciência como outra. Você estuda a lógica, você trabalha com lógica. Tá? Tem a lógica deonta, que é a nossa lógica, a lógica que rege o direito. Tem a lógica alética, que é uma lógica que rege as questões da natureza. Por exemplo, o físico, quando vai estudar uma norma física, ele estuda uma norma através da lógica alética, e não da lógica deonta nossa. A nossa, a gente não diz se a coisa é verdadeira ou se é falsa, como um estudioso da física, da matemática. A gente diz se a coisa que é válida ou não válida. Tá? Mas para a gente aqui, a interpretação lógica, ela tem que ser entendida, ou ela deve ser levada como o bom senso, como uma interpretação feita com bom senso. Então, se eu ponho aqui que
É proibido pisar na grama, por exemplo? É proibido pisar a grama. Você tem que entender que o verbo pisar aqui, ele tem N sinônimos nesse caso. Logicamente, você usando o bom senso, você vai entender que esse verbo pisar, ele vai significar outras coisas, tipo, se é proibido pisar a grama, é proibido comer a grama, né? É meio lógico, né? É proibido rolar na grama, é proibido arrancar a grama, ou seja, é proibido danificar a grama de todo jeito. Você está usando o bom senso para entender que esse verbo, você não está interpretando isso aqui literalmente. Não tem cabimento você interpretar literalmente, eu vou comer essa grama e vou arrancar porque eu não estou pisando. Quer dizer, você estaria cometendo primeiro um desatino e depois uma conduta antijurídica, se você arrancasse aquela grama. Aí, simplesmente alegando o seguinte, pessoal, eu não estou desobedecendo aqui a regra. A regra fala em pisar, não fala em arrancar e comer. Mas aí, pela interpretação lógica, você sabe que esse verbo pisar aqui, ele tem N significados que normalmente não teria. A gente sabe o que significa, digamos assim, ortograficamente pisar, gramaticalmente até mesmo a colocação do verbo pisar. Mas, numa interpretação lógica, pessoal, a gente sabe que o verbo pisar fala muito mais do que isso aí, nesse contexto. Então, é se utilizar o bom senso, tá? Enfim, esses são os métodos de interpretação. Deixa eu interromper esse troço aqui e voltar para o PowerPoint. Estou até me virando. Olha só, pessoal, uma coisa importante que tem que ser dita é que cadê? Aqui, voltou. Tem que ser dito, pessoal. É importante que tem que ser dito. Meu Deus, como eu me enrolo, velho. É que os métodos, eles não têm um valor hierárquico. Tipo, esse é mais importante do que aquele. Não, não existe isso. O que existe é, nesse momento, talvez o método que mais precise ser utilizado é o histórico. Para esse caso, talvez o método que mais precise ser utilizado seja o sistemático. Não é que um é mais importante que o outro. É que num determinado contexto, precisa ser mais utilizado do que o outro. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender a coisa. E sempre que vocês puderem utilizar mais de um método, é melhor. Se vocês chegarem à conclusão, a mesma conclusão, utilizando 2, 3, 4 métodos, é porque você está num bom caminho interpretativo. Se você interpreta uma norma pelo método sistemático e chega à mesma conclusão pelo método teleológico, que é a mesma conclusão pelo método lógico, provavelmente essa interpretação está correta. Agora, se você chega uma interpretação por um, chega e por outro método chega outra interpretação, talvez completamente desacordada, aí uma luz amarela fica acesa e você realmente precisa um pouco mais de investigação para saber para que caminho você tem que seguir. Certo, pessoal? Beleza, peraí. Deixa eu pegar aqui mais. Trouxe aqui uma jurisprudência, tá? Vocês estão aí com o meu PowerPoint, né? Beleza. Tá não? Hein, Lucas? Não tá não? Tô não, professor. Com PowerPoint? Não, tá a imagem de todo mundo aqui. E é? Agora há pouco o seu abriu, mas voltou a imagem de todo mundo. Voltou, foi? Peraí, vamos lá. Compartilhar a tela. E agora? Agora Voltou. sim. Voltou? Beleza. Vamos me dando esse feedback aí, que eu sou analfabeto nisso. Então, aqui uma jurisprudênciazinha, pessoal, do Supremo Tribunal Federal. Tá? Deixa eu ver quem é que está falando comigo aqui. Rapidamente. Não está aparecendo. É agora, Catarina. Está aparecendo, né? Vamos lá. Então, o que é que diz aqui? Vejam só. Isso é uma jurisprudência sobre o que a gente está falando. Certo? Tributário e tal, diz o seguinte. Isso aqui fala, se eu não me engano, eu acho que é de uma isenção ou de um creditamento de IPI na Zona Franca de Manaus, tá? Mas não é
a matéria de fundo que nos interessa, mas o que ele fala aqui, eu acho que ele vai explicar a interpretação teleológica. Só lendo para vocês aqui, ó. O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste de particularidade suficientemente a distinguir o presente feito dos anteriores, tal, tal e tal. Aí ele diz, a isenção do IPI é de isenção, tá? A isenção do IPI aqui, ó, eu estou lendo isso aqui, ó. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo. Pessoal, desliga aí o microfone, por favor. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. Aí eu grifei, ó. A peculiaridade dessa sistemática reclama interpretação ou exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida, ou seja, de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Ou seja, você veja aqui que a interpretação que foi dada pela ministra Rosa Weber foi a interpretação teleológica finalística da norma de isenção. Ela justificou a finalidade da norma de isenção para a Zona Franca de Manaus. Deixa eu só acender uma luz aqui, galera. Da Zona Franca de Manaus. Pronto, melhor. Agora está melhor. Tá? E aqui tem mais aqui tem mais uma jurisprudência sobre método de interpretação, sobre tipo de interpretação restritivo, tá? Isso aqui é de onde? De Toffoli, ó. Ministro Toffoli de junho de 2018. Estão vendo aí? Beleza. O que é que diz aqui? Ele está falando, certo? O professor saiu do PowerPoint, ou não? Saiu? Não sei. Deixa eu ver aqui. Certo. Não. Tá ok. Voltou. Tá ok. Voltou, tá ok aí? Massa. Tá ok. Pronto. Então, vejam só, isso aqui, repito, isso aqui é uma jurisprudência do ministro Toffoli, tá? De junho de 2018, tem mais ou menos um ano e alguma coisa, quase 2 anos, falando sobre interpretação restritiva, tá? Eu vou ler só essa parte 4 aqui. Se a lei não excluiu as vendas inadimplidas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não cabe ao intérprete fazê-lo, ou seja, excluir. Se a lei não excluiu, não cabe ao intérprete excluir, né? Sob a alegação de isonomia e equiparando-as às vendas canceladas, por implicar em hipótese de exclusão de crédito tributário, cuja interpretação deve ser restritiva ao teor do artigo 111 do CTN. Ou seja, se a lei disse um negócio, não cabe ao intérprete fazer diferente. Tá? O intérprete tem que seguir exatamente o que a lei determina, porque a lei, nesse caso aqui, está trazendo uma exceção à regra. Tá? Uma exceção à regra. Se o intérprete simplesmente desconsiderar essa exceção e tratá-la como regra normal, por uma questão de isonomia, pode ser que a exceção vire regra e a regra vire exceção. Então, a interpretação restritiva ela deve ser feita nesse caso aqui, tá? Restringindo-se aqui ao que está escrito no texto da lei. Obviamente, pessoal, que existirão casos em que a lei é mesquinha e aí o próprio juiz, o magistrado, o próprio judiciário, ele pode, evidentemente, pensar de forma diferente. Mas nesse caso ele achou que não. Ele achou que a regra era para ser seguida à risca, de maneira que a interpretação restritiva continuou. Tá? Falando agora de integração da norma. Integração da norma. Se a interpretação for o primeiro passo da investigação no sentido de buscar o conteúdo normativo, a integração será o segundo passo. A gente interpreta, depois a gente integra e depois a gente parte para a aplicação normativa, tá? Para a aplicação da norma. Está dizendo o seguinte, como segundo passo do processo de investigação, no sentido de uma norma, a integração teria por função o preenchimento de lacunas, certo? Espera aí que ainda estou adicionando gente.
estas identificadas na interpretação. Por lacunas, entenderíamos a indesejada incompletude do direito positivo. Por exemplo, se uma norma tem um sentido possível, menor que seu sentido normativo, buscar-se-á a integração por analogia ou por extensão teleológica à correção do hiato. Ou seja, imagine o seguinte, que por mais que a gente tenha um sistema jurídico, um ordenamento jurídico repleto de normas, repleto de situações, existirão, repleto de normas, repleto, o direito positivo está lá escrito e tal, direitinho, existirão situações na prática em que a norma ela não vai satisfazer. Existirão situações na prática em que não existe, digamos, uma norma específica escrita para resolver aquele caso. Tá? Até porque o direito, a sociedade muda muito rapidamente, as necessidades surgem e a gente tem que se virar. A gente está vivendo um momento agora em que muita coisa nova está acontecendo, muita coisa que o direito não previu. E o juiz, por exemplo, ele não pode simplesmente não dar uma prestação jurisdicional justificando que não tem norma para aquilo. Ele tem que se virar, ele tem que interpretar, ele tem que usar da analogia, ele tem que usar dos princípios gerais de direito, ele tem que usar de uma extensão teleológica, enfim. Ele tem que fazer alguma coisa de maneira a dar à sociedade uma prestação jurisdicional. A justiça tem que falar alguma coisa. Não pode simplesmente dizer, eu não vou atender o seu pleito porque não existe lei para isso. Diga que sim ou diga que não, justifiquem alguma coisa. Né? Não é dado ao juiz fazer isso. Então, as lacunas existem e elas precisam ser preenchidas por meio de interpretação e também de integração. Aí, agora, a gente vai partir para a legislação do CTN, tá, pessoal? Agora, a gente falou de uma teoria geral e a gente vai partir agora para o que o CTN está falando. Basicamente, agora a gente vai ler texto de lei e conversar sobre isso. Tá? Primeiro texto. Artigo 107. Veja que o CTN não traz quase nada para nos orientar em relação à interpretação e integração. Veja que artigo sem futuro é esse aqui, esse 107 aqui. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto deste capítulo. Ok, valeu, muito obrigado. Nada mais foi dito pelo CTN em relação a isso. Aí a gente vai pegar agora esse bendito artigo aqui, ó, que é o 108. Vocês estão vendo aí o destaque? Esse artigo 108, ele sim precisa ser interpretado. É um artigo de interpretação e integração normativa tributária, mas que precisa ser interpretado. Ele diz o seguinte, ó, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, olha só, sucessivamente e na ordem indicada. E na ordem indicada, ó. Então tá aqui, ó. Se não tiver uma disposição, chegou um determinado caso tributário, tá? Uma determinada situação de norma tributária, né? Uma determinada situação concreta tributária que não tem uma norma expressa, não tem uma disposição legislativa expressa, não tem nada que trata daquilo. Aí, nesse caso, a autoridade competente, na ausência de disposição expressa, vai aplicar a legislação tributária utilizando sucessivamente nessa ordem. Atentem para esse detalhe, tá? Porque aqui eu vou encontrar uma falha nisso. A gente vai encontrar uma falha. E assim, se vocês acham que isso é simplesinho, que não tem complexidade, eu me lembro com muito carinho desse artigo, porque essa foi uma das questões da minha prova de admissão no doutorado. Para vocês verem como esse negócio, o bicho pega, tá? Então, quer dizer, não foi uma provinha tão fácil assim, eu posso garantir a vocês. Então, nessa ausência de discussão expressa, como é que a autoridade vai aplicar a legislação? Sucessivamente nessa ordem aqui. Primeiro, ele vai aplicar a analogia. Segundo, ele vai aplicar os princípios gerais de direito tributário. Terceiro, ele vai aplicar os princípios gerais de direito público. E quarto, a equidade. Todo mundo sabe o que é analogia, todo mundo sabe aqui o que é equidade e princípios. Agora, vejam se não há, pessoal, uma incongruência. Como é que, num direito cujo tipo é totalmente fechado, é tão fechado quanto o tipo penal, talvez até mais, tá? A gente utilize de analogia antes de princípios. Quer dizer que eu vou utilizar de analogia antes
de legalidade tributária, antes de retroatividade, quer dizer que eu vou me valer de uma analogia, eu vou pegar uma situação parecida, duas situações parecidas, uma que tem um tratamento e outra que não tem, e eu vou simplesmente, sem analisar o tipo, sem analisar a legalidade, sem analisar nada, eu vou simplesmente transferir. Eu acho que a analogia, nesse caso aqui, ela não está muito bem colocada como a primeira a ser seguida, porque aqui, ó, repito, ele fala de sucessivamente na ordem indicada, ou seja, primeiro tu, depois tu, depois tu, depois tu. Você veja que a analogia vem na frente dos princípios gerais de direito público, direito tributário e direito público, certo? E, por fim, a equidade. Eu acho que isso aqui, pessoal, poderia ser reduzido a 3 incisos, sendo esse daqui, ó, o primeiro, porque são os princípios gerais de direito específico da matéria, que é direito tributário. Depois, os princípios gerais do direito público, que é o ramo do direito em que o direito tributário está inserido. E, no final, tanto esse quanto esse aqui, ó, analogia e equidade. Vamos tratar com equidade, vamos tratar com mais carinho, vamos tratar com um pouco mais de brandura a situação. Esse aqui precisa ser tratado com um pouco mais de flexibilidade. Quer dizer, a equidade tem muito disso. Mas, em momento algum, eu acho que a analogia, pelo menos é uma opinião minha, e a equidade, a analogia pode se sobrepor a isso aqui. E esse artigo é tão confuso, tá? Aliás, esses incisos aqui são tão mal postos e confusos que aí os próprios parágrafos desmentem os incisos. Vejam só, ele diz assim, o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. O parágrafo primeiro já está dizendo, a analogia não pode se sobrepor à legalidade. E olha onde a legalidade pode estar. Estão vendo vocês aí? A legalidade está aqui. O princípio da legalidade está aqui, no inciso 2. Aí o CAPT manda que a analogia venha primeiro e o parágrafo diz que a analogia não poderá resultar, o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Quer dizer, é confuso isso aqui. É bem confuso. E o parágrafo 2º diz o seguinte, que o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Na dispensa do pagamento de tributo devido, ou seja, se está previsto em lei o pagamento de tributo, se existe a obrigação de pagar o tributo previsto em lei, você não pode chegar simplesmente e dizer, coitado, fulano está num momento aqui de pobreza ou de vamos dispensar pela equidade. Não. A regra pode ser aplicada de uma forma geral, a equidade pode ser aplicada de uma forma geral, certo? Como, por exemplo, está sendo feito agora, diante de uma pandemia, de um caso de força maior, está entendendo? Baixou-se um decreto em que todo mundo que tenha tributo para pagar, pague daqui a pouco, mas não agora. Mas você pegar um caso individual e dizer, o bichinho, fulaninho de tal, está agora sem poder pagar tributo, a lei está mandando, mas eu vou usar da equidade para dispensar. Pode? Pode não. Infelizmente não pode. Do mesmo jeito que eu não posso pegar a analogia e fazer com que, por meio da analogia, alguém pague tributo sem ter lei que determine que aquela pessoa pague. Aí também não dá. Certo, pessoal? Mas tem, professor? Oi? Tem muita decisão com a analogia sobrepondo aos princípios? Não. Isso é pacificado. Isso é pacificado, tá? Totalmente pacificado. Não tem como se fazer isso, porque o próprio Código Tributário Nacional e a Constituição prevê a legalidade, e o Código Tributário Nacional diz que a legalidade ela tem que se sobrepor a qualquer situação. Deviam revogar esse artigo. Ou pelo menos melhorar, né? Porque o artigo é confuso. O artigo é confuso. Ele é até válido, mas o que lasca o artigo é isso aqui, ó. Tá vendo? É essa ordem. Eu acho que o que lasca o artigo é essa ordem aqui e esse finalzinho aqui dizendo tem que utilizar sucessivamente na ordem indicada. Quer dizer, sucessivamente, primeiro esse, segundo esse, terceiro, porque a ordem indicada é isso aqui. E é um prato cheio para cair em prova, sabe? A galera mistura isso aqui e pede em questões objetivas, de OAB, de tudo, para você dizer se está valendo ou não. Entenda que se nós interpretarmos, esse artigo está mal feito. Esse artigo está mal posto.
mas ele está em vigor. Você está entendendo? Ele está totalmente em vigor. Então, se cair numa prova, você vai ter que seguir isso aqui. Numa prova objetiva. Numa prova subjetiva, você já tem esses argumentos que a gente acabou de discutir. Tá? Mas numa prova objetiva, se cair, quais são para aplicar na ausência de discussão expressa, a autoridade administrativa aplicará sucessivamente em que ordem? Você tem que seguir essa aqui. Infelizmente. Infelizmente é a que você tem que seguir. Certo? Ok. Deixa eu ver aqui vocês de novo. Voltamos aqui para que a gente apareça um pouquinho agora. Bom, a gente vai ver aqui o artigo 109 agora. A gente viu o 107, o 108 e o artigo 109, que também está ali. Daqui a pouco eu vou voltar para o PowerPoint, mas para a gente começar a falar aqui sobre o artigo 109, que é também de interpretação. Tá? Diz o seguinte, o artigo 109, eu vou botar já para vocês. Os princípios gerais do direito privado, vejam que agora a gente está falando de princípio geral do direito privado, utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Tá? Cadê aqui? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu compartilho novamente essa tela com vocês aqui. Ok. Está aqui, ó. O artigo 109 está aqui, ó. Tá? Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Ok, pessoal? O que é que acontece aqui, gente? Você veja que o direito tributário é um direito de sobreposição, é um direito que depende de outros direitos. A exemplo do direito civil, tá? A exemplo do direito civil. Vamos imaginar aqui que seja o direito civil que venha a definir o que é um matrimônio, que venha a definir o que é uma propriedade, que venha a definir qual é o alcance de uma locação, tá? Qual é o alcance, por exemplo, da ação em pagamento. Isso tudo é instituto de direito civil, ou seja, de direito privado, regido e orientado pelos princípios gerais de direito privado, está aqui, ó, pelos princípios gerais de direito privado, e que são utilizados pelo direito tributário. Tá? Você vai me dizer como? Pô, eu tenho que saber o que é uma propriedade para eu definir o que é o imposto sobre propriedade territorial urbana. Para eu saber quem é que paga IPTU, eu tenho que ter uma noção de propriedade. Concorda comigo? Eu tenho que saber como é que uma propriedade é adquirida, o que é uma propriedade urbana e o que é uma propriedade rural, como uma propriedade pode ser repassada. Quer dizer, tudo isso é definido pelo direito privado. Quer dizer, é o direito privado quem define o que é propriedade, é o direito privado quem define qual é o alcance da propriedade, é o direito privado quem é que vai falar sobre isso. Matrimônio. A gente acabou de dizer que os cônjuges, ou mesmo os companheiros, eles podem ser dependentes uns dos outros na declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda é um ato tributário, é um ato administrativo tributário com efeitos tributários. Mas quem vai definir o que é uma família, qual é a constituição de uma família, o que é matrimônio, o que é união estável, não é o direito tributário. É o direito privado. Quem vai definir é isso. Então, você perceba que o artigo 109 está dizendo o seguinte, que os princípios gerais de direito privado são utilizados para pesquisar, para definir, para demonstrar o conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado, dos conceitos de direito privado, das formas de direito privado. Mas, se houver reflexo tributário disso, quem vai cuidar é o direito tributário. Tá? Você adquiriu uma propriedade, você adquiriu um imóvel, certo? Sei lá, no Bessa. Você adquiriu aqui um apartamento no Bessa. Obviamente que,
Para você adquirir isso aí, você vai fazer uma compra e uma venda, você vai transferir a propriedade, quer dizer, você não tem direito tributário nenhum nesse caso. Você está falando aí de direito civil, concordam comigo? É direito civil, né? Mas você sabe que essa compra desse apartamento vai ter um reflexo tributário. Vai ter um reflexo tributário porque quando você transferir esse apartamento para o seu nome, você vai pagar ITBI. Quando você declarar esse apartamento no seu imposto de renda, você certamente vai ter um efeito tributário nesse sentido também. E quando você for pagar IPTU, a partir do momento em que você adquiriu o apartamento, você também vai estar sofrendo direito tributário, vai sofrendo efeito de direito tributário. Mas o que eu quero dizer é que quem definiu o que é propriedade, quem fez com que você passasse a ser proprietário, tá? Assegurando a propriedade, foram as leis esculpidas no direito civil. Ou seja, foram os princípios de direito privado que definiram o que é a propriedade, que definiram o que é a aquisição da propriedade, que estendem ou que conceituam a propriedade, que definem o alcance da propriedade. Agora, os efeitos tributários advindos dessa propriedade que você adquiriu, quem cuida é o direito tributário. Tá? Quem vai cuidar do ITBI não é o direito privado, é o direito tributário. Quem vai cuidar do IPTU é o direito tributário. Ah, mas isso veio do direito civil. Tudo bem, o direito civil tomou a conta da parte dele lá. Né? O direito civil tomou conta da parte dele. Agora, a parte tributária, quem vai cuidar é o direito tributário. Tá? Então, tá aqui, ó. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo, do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Quem vai tratar de direito tributário, de efeito de direito tributário, é o direito tributário. Tá? Agora, o que vier de direito civil, o que vier de direito do trabalho, outro exemplo, agora com direito do trabalho. Você sabe que se você contratar um empregado, você vai ter obrigações tributárias e obrigações previdenciárias, não sabe disso? Quem é que vai definir o que é um contrato de trabalho? É o direito tributário? É o direito previdenciário? Não. Quem vai definir o que é um contrato de trabalho? Quem vai dar as bases do contrato de trabalho, o alcance do contrato de trabalho, o que é empregado e o que é empregador, é o direito do trabalho. Agora, os efeitos tributários advindos da contratação de um empregado, quem vai tratar é o direito tributário. É isso que o artigo 109 está falando, tá, pessoal? É isso que o artigo 109 está falando. Esse artigo 110 é uma continuação do artigo 109 com um pouco mais de arrumação aqui, tá? É um artigo 109 qualificado. Pode parecer meio chato, mas as últimas grandes teses tributárias que renderam bilhões de restituição tributária e milhões de honorários para os advogados tributaristas, todas elas foram fundamentadas aqui. Então, se você está achando essa aula meio chata, porque é aula de interpretação, não tem aquele dinamismo de estudar uma acordo tributário, espécie, se baseie aqui, que talvez essa seja a aula de exemplos que eu posso mais falar de dinheiro. Tá? Então, se você dominar esses dois artigozinhos aqui, você certamente vai estar no clube dos tributaristas, se você quiser ser tributarista, capazes de fazer uma tese que pode redundar em bons honorários. Tá? Todas as teses estão aqui. Todas. Então, vamos para cá. Artigo 110 aí, está na tela de todo mundo, né? A lei tributária não pode alterar, não pode, a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Até agora, até aqui, ó, até aqui, a gente tem um replay, uma repetição do artigo 109. Só que em contrário senso, em outras palavras. Tá? A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. E aí ele complementa, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições estaduais, constituições dos estados, ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal dos municípios. Ficou faltando aqui, tá?
do Distrito, deixa eu ver se eu acrescento, Federal e dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. No Ctrl+C, Ctrl+V que eu fui fazer, faltou essa parte aqui. Então, vamos para cá. Deixa eu tirar essa sublinhada aqui. Relendo. A lei tributária não pode alterar a definição e o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado. Até aqui está todo mundo entendeu, porque é um replay disso daqui. É um replay dessa parte, né? Então, até aqui, todo mundo compreendeu. Aí ele vem dizendo, utilizados expressa ou implicitamente, quer dizer, conceitos e formas, definições de direito privado que são utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições estaduais ou pelas leis orgânicas do município e do Distrito Federal, não podem ser alterados pelo direito tributário, principalmente se for para definir competências tributárias. Definir ou limitar competências tributárias. Um exemplo que eu dou muito claro na prática para isso é a propriedade. Tá? A gente falou tanto de propriedade. Se você parar para pensar, a propriedade é um conceito, tem a sua forma e tem o seu alcance definidos pelo direito privado. Não tem? A gente acabou de falar. O direito civil é quem define o conceito, é quem diz até onde a propriedade existe, como ela começa, como ela pode ser transferida, como ela pode ser perdida. Quer dizer, o alcance, a forma e o conceito de propriedade são dados pelo direito privado. E a propriedade é utilizada expressamente, mas poderia até ser implicitamente, mas é expressamente pela Constituição Federal e pelas Constituições dos Estados. Tá? Na Constituição Federal, por exemplo, a gente tem a definição, a gente tem a utilização da propriedade no IPVA, né, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. A gente tem no IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. E a gente tem sobre o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Tá? Deixa eu botar minha cara para vocês aqui, que talvez fique melhor agora para eu explicar. Então, a propriedade, ela existe na Constituição, ela é utilizada de forma expressa pela Constituição, certo? Nesses impostos que eu acabei de me dizer. Você veja que o IPTU é tributo de competência do município. E o ITR, muito embora você não tenha o Pzinho aí, né, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, mas só tem Imposto Territorial Rural, mexe com propriedade, se utiliza de propriedade e é tributo de competência da União. Então, assim, é totalmente defeso, é totalmente proibido a lei tributária alterar esse conceito de propriedade ou dar esse conceito de propriedade um significado diferente do que o próprio direito civil diz, porque essa alteração pode vir a limitar ou a estender a competência definida na Constituição. E se isso acontecer, vai haver uma usurpação de competência. Você imagine que a lei tributária venha alterar o conceito de propriedade territorial rural. Quer dizer, o IPTU pode muito bem engolir o ITR. E aí haveria uma usurpação da competência da União pelo município e, por via de consequência, uma quebra de pacto federativo. Tá? Isso é um exemplo bem claro. Então, assim, nós temos que entender que as definições dadas pelo direito privado, elas são muito válidas para o direito tributário. Nós nos utilizamos dela, mas a gente não pode fazer alterações. Do mesmo jeito que, quando se tratar de efeito tributário, quem tem que cuidar disso é a própria legislação tributária. Moral da história, cada macaquinho no seu galho. Essa luz ficou boa, não. Deixa eu ver aqui. Pronto, que a qualidade da imagem já estava caindo aqui por falta de luz.
certo? Moral da história, cada macaco no seu galho. Agora a gente tem os 2 últimos artigos e a gente acaba a aula, a gente já está quase 1h30 de aula aqui, foi bom demais. E a gente acaba essa matéria, tá? Deixa eu mais uma vez compartilhar a tela aqui para vocês do PowerPoint. Rapidinho, gente. Pronto, chegou aí a tela para todo mundo? Beleza. Então, vamos falar agora do artigo 111, certo? Que a gente até já conversou muito sobre interpretação restritiva, né? Aqui, quando a gente fala de interpretação literal, ela não é literal observando-se a regra especificamente da gramática, não, mas é assim, é interpretando exatamente o texto da legislação. Claro que a gente vai ter que interpretar por regra de gramática, mas assim, quando a gente fala de literalmente, aqui nesse caso, a gente está se referindo ao texto da norma tributária em comento, né, que está sendo analisado. Então, diz o seguinte, interpreta-se literalmente a legislação tributária, ou seja, interpreta-se restritivamente a legislação tributária, tal qual a legislação o traga, certo? A legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Tá? Vamos imaginar agora a pandemia. Muito crédito tributário que ia ser pago foi suspenso. Então, vamos imaginar o seguinte, que diga assim, a União, vamos pensar no Simples Nacional, tá? Pegar um caso prático agora que está acontecendo. A União resolveu suspender o pagamento do Simples Nacional, tá? Para as empresas optantes. Ou seja, se você tem agora, até o dia 10 de abril, que pagar o Simples Nacional, você pode pagar só daqui a 3 meses. Agora, vamos entender o seguinte, que existem outros tributos que não são de competência da União. No Simples Nacional, a gente vai ter imposto de renda, a gente vai ter PIS, vai ter COFINS, vai ter imposto sobre ICMS, vai ter ou ISS, vai ter a contribuição patronal. Vamos dizer o seguinte, que a União diga, olha, eu vou suspender aqui a cobrança dos tributos do Simples Nacional, a minha parte do Simples Nacional. Se os estados, tá? O estado da Paraíba também fez, mas se os estados e os municípios não fizerem a suspensão também, o que vai estar suspenso pelo texto normativo é apenas a parte da União, a parte de tributo federal. Ou seja, porque é um texto que dispõe sobre suspensão de crédito. E esse texto tem que ser interpretado literalmente. Se a gente está falando de Simples, o Simples Nacional é um sistema em que há uma unificação de cobrança de tributos de competências administrativas diferentes, tá? De competências tributárias diferentes, desculpe. Então, foi a União que editou esse texto, suspendendo, se só foi a União, então a União só tem o direito de suspender aquilo que é de sua competência. Tá? De repente, o Estado pode dizer, meu amigo, você, União, tem muito dinheiro, eu não, eu, Estado da Paraíba, sou um Estado quebrado, eu não posso dispensar. Eu preciso desse dinheiro aqui, inclusive, para aplicar na saúde agora. Tá? Então, assim, o empresário optando pelo Simples Nacional, ele, se quisesse não pagar o Simples Federal, o Simples Nacional voltado aos tributos da União, ele não pagaria, mas ele estaria obrigado a pagar o estadual, no caso do ICMS. Por quê? Porque, nesse caso, certo, a legislação tributária foi da União, suspendendo apenas a parte dela do Simples Nacional. Tanto que teve que ter também uma legislação de suspensão tributária para o Simples Nacional no estado da Paraíba e no município de João Pessoa, justamente para que não ficasse, digamos assim, parte do Simples suspenso e parte do Simples sendo cobrado. Porque, nesse caso, a interpretação tem que ser literal ao que está contido na legislação, ou seja, é uma interpretação restritiva.
Questão de outorga de isenção. Está aqui também. Outorga de isenção eu vou dar uma isenção para quem tem problema no joelho. Problema como para pegar carro, para pegar um carro. Vamos falar de joelho, não, mas vamos falar da isenção do veículo, que a gente já falou aqui. Tá? Vamos aqui junto. O Estado da Paraíba vai dar uma isenção de ICMS para quem quer comprar carro até R$70 mil. Não vamos nos ater a só a deficiência, não. Aquele que tem uma deficiência descrita no decreto, tá? E que queira comprar um carro até R$70 mil vai ter o direito à isenção, que é o que está acontecendo na prática, o que acontece na prática. Então, primeiro, para que você tenha direito a essa isenção, a sua deficiência ou a sua doença, né, incapacitante tem que estar prevista no texto legislativo. Segundo, você tem que comprar um carro até 70 mil. Porque se você quiser comprar um carro de 90, de 100, de 120, você pode, mas você não vai ter isenção. Então, você perceba que, nesse caso, a aplicação da norma e a interpretação da norma tem que ser literal ao texto normativo. Tá? Ou seja, é uma interpretação que não admite uma extensão, é uma interpretação restritiva. Tá? E, por fim, aqui, a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. A gente vai ver como próximo tema já obrigações tributárias. Posso adiantar para vocês que a obrigação tributária principal é a obrigação de pagar. E a obrigação tributária acessória é aquela obrigação de fazer ou não fazer. Por exemplo, preencher uma guia, fazer a declaração de imposto de renda, tá? Manter livros contábeis e fiscais escriturados direitinho. Então, isso é a obrigação acessória. Ora, se houver uma dispensa de obrigação acessória, essa dispensa ela diz respeito apenas àquilo que foi descrito pelo legislador como exceção. Vamos imaginar o seguinte, nessa pandemia fica dispensado de se preencher livros fiscais e livros contábeis. Você não precisa preencher o livro razão, por exemplo, da sua empresa, o livro de entrada e o livro de saída. Aí você vai dizer, ótimo, essas obrigações acessórias estão dispensadas durante o período de pandemia. Mas não ficou dispensada, por exemplo, a obrigação de você emitir nota fiscal. Então, pelo fato de ter sido dispensada um tipo de obrigação acessória, não quer dizer que todos os outros estão, não. Você tem que saber exatamente qual é a obrigação acessória que está sendo dispensada. Por quê? Porque a regra é cumprir a obrigação acessória. A exceção é essa obrigação acessória A, B ou C não vai ser cumprida. Tá? Então, você tem que observar isso aí. Uma vez que uma obrigação foi dispensada, não quer dizer que as demais também foi. Porque a exceção não pode virar regra e a regra não pode virar exceção. Daí, se interpretar restritivamente ou literalmente quanto ao texto normativo esse tipo de norma, tá? Esse tipo de regra. É o que diz o artigo 111. Para a gente terminar aqui, eu vou falar do artigo 112, que é uma interpretação pró-contribuinte. Só para amenizar aí a cara de vocês, ó, que estava esperando já, ó. Já comecei aqui. Vocês estão vendo? Boa, garoto. Estou aqui, ó, na batalha. Na batalha. Daqui a pouco chega. Se quiser comer uma taquinha aí, só para adoçar a boca um pouquinho. Já tem gente falando aqui, ó, por certo, querendo meu chocolate. Ó, a Bianca disse que já comeu um monte. Bianca, só o que eu como é chocolate, Bianca. Beleza. Boca adoçada, vamos terminar a aula. Então, pessoal, o artigo 112 diz o seguinte. A lei tributária, vejam como esse artigo 112, ele parece com um texto de direito penal. É muito parecido. É por isso que eu digo que o direito tributário e o direito penal são primos irmãos. Vocês sabem que existe o chamado indúbio pro réu. Também tem aqui o indúbio pro contribuinte. Tá? Esse é o nosso indúbio pro réu. Tá? Esse aqui é o nosso indúbio pro réu. Esse é o artigo do indúbio pro contribuinte. Tanto que se chama de interpretação benigna. Tá?
Vamos ler aqui. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao contribuinte, ao acusado. Olha o texto de ditadura, né? Olha a interpretação histórica aqui. Ao acusado, meu amigo, isso é um texto tributário. Isso não é um texto de direito penal, não. Isso aqui não é um texto de direito penal tributário, é um texto de direito administrativo tributário. Isso é um código tributário, isso não é um código penal tributário. Mas vejam como a linguagem é dura. Por quê? Porque é uma linguagem, certamente, se o Código Tributário Nacional fosse, digamos assim, feito ou produzido pós-Constituição de 88, esse acusado aqui não estaria presente. Mas aí a gente tem que interpretar historicamente, né? Saber qual era o contexto, em que momento histórico o código foi feito para a gente entender essa situação. Então, voltando aqui. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto. Olha só como se parece um direito penal. Porra. Capitulação legal do fato. Natureza ou circunstâncias materiais do fato, natureza ou extensão de seus efeitos. Autoria, imputabilidade, punibilidade. Não tem nada mais penal do que isso, né? Natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Vejam o seguinte, vejam que não é em todo caso que o artigo 112, ou seja, que o indúbio pró-contribuinte é utilizado. Tá? Não pode ser utilizado em todo caso. Primeiro, indúbio significa que o caso tem dúvida, que na situação a dúvida é presente. E está aqui, ó, em caso de dúvida. Tá? Em caso de dúvida. Ou seja, se na situação não tem dúvida nenhuma, não tem que se aplicar o artigo 112, não. É pau mesmo, é dura lex, é lex. Tá? Se é indúbio pró-contribuinte, a gente tem que ter a dúvida. Então, condição sine qua non primeira para a utilização do artigo 112 é a dúvida. É a situação material e concreta posta ter dúvida. Tá? A outra é o seguinte, não é em toda situação tributária, é só no que diz respeito à lei tributária que define infrações. Olha, vou até aqui escurecer e sublinhar, ou comina penalidades, tá? Quais seriam nesses casos aí, por exemplo, exemplos de infrações ou de penalidades tributárias? Infração tributária é um atraso de um pagamento de tributo, a não escrituração contábil, qualquer ato infracional, certo? Tributário, ou seja, qualquer ato que vá de encontro ao que a norma tributária prevê, certo? E quais são as penalidades? Via de regra são multas, mas essas penalidades podem, por exemplo, ultrapassarem desse momento, tipo fechamento suspensão do cadastro de contribuintes. Agora mesmo eu estava com uma empresa com um cadastro de contribuinte suspenso. Pô, a empresa não pode comercializar, a empresa nem pode comprar, nem pode vender. A empresa está parada. A empresa está literalmente sem conseguir a sua atividade de mercância. É uma superpunição. É muito pior do que uma multa. Tá? O fechamento da empresa pode se dar também. A lacração da empresa, o lacramento da empresa, no caso. Lacração é um negócio da turma aí que gosta de lacrar, né? Mas o lacramento da empresa, certo? Pode acontecer. E outras penalidades administrativas. Então, nesses casos, certo? Em que haja uma infração determinada e em que haja uma penalidade combinada, se houver uma dúvida, tem que ter dúvida também. Os casos são esses. São casos que parecem com direito penal. Infração e penalidade. E tem que ter dúvida também. Porque se não for caso de infração nem de penalidade, isso aqui já não se aplica. E se for caso de infração e de penalidade, sem dúvida também isso aqui não vai se aplicar. Então as condições são essas. Então vamos lá. Tem infração quanto à capitulação do fato. O fato pode ser capitulado como o X ou o fato pode ser capitulado como o Y, como que está disposto no Y. Tá? Qual é o mais leve? Estou em dúvida. Qual é o mais leve? É o Y. Então vamos aplicar o Y. Tá? A autoria do fato é dada ao sócio da empresa, sim ou não? Para a gente penalizar o sócio. Para a gente invadir, por exemplo,
a desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e invadir o patrimônio pessoal do sócio. Não, a gente não sabe se foi o sócio. O sócio fazia parte da sociedade à época, do capital social, do quadro societário à época. Não, a gente não tem dúvida, não tem certeza sobre isso. Então, nesse caso aqui, por mais que tenha havido uma infração e que tenha essa penalidade, como a gente não provou que o sócio cometeu isso aí ou fazia parte do quadro societário à época, não tem como a gente provar, a dúvida está no ar, a gente não vai aplicar essa desconsideração da personalidade e invadir o patrimônio do sócio. E por aí vai, pessoal. É nesse sentido. Havendo dúvida, certo? Em casos de infração tributária que venha a combinar uma penalidade, a gente sempre vai, a lei sempre vai privilegiar aquele que é a parte mais fraca, no caso, o contribuinte, tá? Para terminar aqui, uma jurisprudênciazinha, acho que só tem essa mesmo. Tá? A jurisprudência está aqui, ó. A referência dela é um agravo regimental número tal. O ministro é o Mauro Campbell, o ministro relator, segunda turma do STJ, que é a turma que trata de direito tributário, direito público. Tá? Vejam só aqui. Tributário, processual civil, tal, ausência de violação ao 535, exportação de mercadorias, ó. O caso é o quê? Exportação de mercadorias, documentação, erro material sanado. Houve um erro material na documentação da exportação de mercadoria. A situação é essa. Mas o erro material foi sanado. Olha só, inexistência de dano ao erário e de intenção de lesar o fisco. Tá? Não aplicação da perda da pena de perdimento de bens e ausência da violação do artigo 136 do CTN. O artigo 136 do CTN fala de responsabilidade objetiva. Tá? A responsabilidade tributária ela é diferente da responsabilidade penal, subjetiva. A responsabilidade tributária tanto faz você ter feito com dolo, sem dolo, com culpa, sem culpa, não tem conversa. É objetivo. Certo? Vamos para cá, para essa parte aqui que é a mais importante. Apesar de prever o artigo 136 do CTN, que a responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito é objetiva, admitem-se temperamentos na sua interpretação diante da possibilidade da equidade, ó, que a gente falou, do princípio da lei tributária indúbio pro contribuinte. Ou seja, o artigo 108, inciso 4, que a gente acabou de falar, e o artigo 112. Ou seja, o ministro aqui pegou bem leve com o cara, porque falou de equidade, deveria ter havido alguma questão aí de dúvida, tá, dessa infração, e viu que não houve dano ao erário porque o erro material foi sanado a tempo. Houve erro, houve equívoco, houve infração, certamente houve multa, mas a pena de perdimento de bens, olha só, essa pena de perdimento de bens é muito pior do que uma pena de multa. Não foi aplicada. E aí ele usou da equidade e usou do artigo 112, que é a interpretação bendigna. Ok, galera? Tranquilo aí? Pessoal, quase 2 horas de aula, foi muito proveitoso para mim. Eu estou aqui surpreso que eu consegui dar uma aula virtual para vocês. Deixa eu trazer vocês aqui de volta. Consegui dar essa aula para vocês aqui. Para mim era bem, muito, muito diferente. E eu acho que a gente vai ficar fazendo isso para salvar o semestre. Tá? A gente está fazendo um esforço muito grande, a coordenação, os professores, para que vocês não sejam prejudicados e que no próximo semestre vocês estejam no 9º período. A intenção nossa é essa. Então, a gente vai ter que pegar na mão um do outro, ainda que seja de luva, mas a gente vai ter que pegar na mão um do outro aí e fazer esse esforço. Tá? Não é fácil para mim estar aqui em casa falando para uma câmera, eu realmente não me dou muito bem com isso. Para vocês deve ser bem chato também, não ter aquela interação. Mas a gente tem que produzir. Nós não estamos de férias, pessoal. Nós não estamos de recesso. A gente tem que produzir, sim. Tá? Então é o seguinte, eu vou mandar... Oi. Quem quiser falar, pode falar. Já sabe a próxima aula? Qual vai ser o dia? Vamos deixar a nossa aula na quinta-feira, tá? A recomendação da coordenação é que as aulas da gente, assim, remotas, elas sejam dadas no mesmo dia.
no mesmo dia das aulas presenciais. Como a turma da manhã e a turma da noite, graças a Deus, estavam exatamente no mesmo pé de igualdade da matéria, eu vou fazer isso. Eu vou marcar uma hora com vocês, normalmente 16 horas, mas a representante de turma, primeiro eu quero agradecer a Iole e a Maria da Paixão, tá? As meninas que têm tido contato comigo direto. Agradeço demais a vocês pela disponibilidade, pela eficiência de vocês aí. As meninas têm sido uma ponte assim de um trânsito muito fácil com vocês aí. Então, o que vocês precisarem de mim, ou mandam um e-mail, que vocês têm, a maioria, ou falam com as meninas que elas estão direto comigo aqui, conversando. Então, eu vou fazer esse mesmo esquema, mandar um link, tá? E a gente faz essa reunião. Quero dizer a vocês também que essa questão do Zoom está sendo sanada. A gente viu que houve umas invasões de não sei o quê, isso, aquilo, outro, com o Zoom. Mas o professor Berilo, que é um professor que gosta muito de tecnologia, estava me explicando que a plataforma do Zoom, antes dessa pandemia, era utilizada por 200 mil pessoas e agora está sendo utilizada por mais de 4 milhões. Então, teve que passar por algumas reformas, algumas melhorias, e eu mesmo já baixei 2 novas versões do Zoom, porque os caras estão trabalhando 24 horas por dia para sanar qualquer tipo de problema. Então, o Zoom é eficiente, a gente viu que o Zoom funciona, o Zoom todo mundo acessa, tá? Hackeamento de computador, ninguém está livre, a NASA já teve computador hackeado, a CIA já teve computador hackeado, o governo francês já teve... Não vai ser o meu computador, o computador desse homem tão importante que pode não ser hackeado, tá entendendo? Então, todo mundo pode ser hackeado. E outra coisa, o conteúdo que a gente está falando aqui é público. Quem quiser assistir a aula, que assista. A gente não está fazendo nada demais, a gente não está compartilhando a fórmula da Coca-Cola, enfim. Tá? Então, eu acho que o Zoom serve. Se houver alguma mudança ou alguma orientação da coordenação para a gente mudar, a gente, no decorrer dessa semana, a gente vai fazendo. Vou mandar aí um exercíciozinho para vocês, ou um texto para a leitura de vocês sobre esse assunto de hoje, certo? E, assim, não vou mandar TED, não. Eu vou mandar que vocês façam umas pesquisas jurisprudenciais em cima desse texto, dessa coisa que a gente viu. Porque é muito técnico, é muito dogmático, mas vocês viram que a jurisprudência trata disso de uma forma muito bacana, muito pertinente, e trazendo esses assuntos ou esses temas para um mundo concreto, para um mundo real. No mais, eu vou encerrar aqui agradecendo a vocês mesmo a paciência e a parceria. E vou mandar... Sim, ó, tá aqui. Maria está perguntando. O material vai ser enviado no Aluno Online? Ah, é Aluno Online. Tá, pessoal? A plataforma oficial do IESP é o Aluno Online. Então, as nossas comunicações de documento, de prova, de avaliação, disso, daquilo, outro, de material de ensino, tem que ser pelo Aluno Online. Só, excepcionalmente, para quem tenha dificuldade, é que me manda por e-mail. A plataforma do IESP também passou por um período de adaptação. Agora está melhor, agora está mais estável, está mais tranquila. Então, assim, a gente não vai usar tanto o Aluno Online para as próximas avaliações, para a próxima avaliação, sim, e para o envio do material, que vai ser um envio meu para vocês lerem. Vai ser material de leitura que é importante que vocês tenham. Certo? Então, assim, a gente pode se falando, dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail, e na próxima aula a gente pode também começar tirando dúvida, alguma dúvida que existe, tá bom? Repetindo, eu vou mandar esse link aqui dessa aula para o professor Marcel, e aí quem quiser rever a aula, ou aqueles que não puderam entrar ou não quiseram entrar, porque tinham algum compromisso ou não estavam realmente a fim de ver, vão ter o direito de assistir, tá bom? Então, galera, valeu mesmo aí, muito obrigado, tá? Saúde para vocês, para a família de vocês. Se cuidem, porque esse negócio não é fácil, não é brincadeira, tá? Mantenham-se em casa e muito obrigado mesmo por tudo aí. Vão desculpando essas dificuldades iniciais de aula. Eu tenho a impressão que a gente vai se acostumar melhor e as aulas vão ser vão ter um desenvolvimento mais fluido da próxima vez, tá bom? Um abração, galera, valeu, brigadão, viu? Fiquem com Deus.